nós viemos de um movimento profético, onde o inimigo de Deus tentou ao longo de toda a história acabar com essas verdades. Mas Deus, ele sempre levantou homens e mulheres que continuaram levando avante mesmo em face de tamanha perseguição. E por falar em perseguição, eu começo falando sobre o evangelista João, ou também conhecido como profeta João. João, como antes era conhecido como filho do trovão, se tornar agora discípulo amado de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 9 diz que João foi levado para a ilha de Patmos a mando do imperador Domiciano. Foi exilado na ilha de Patmos, de acordo com Apocalipse 1, 9, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O comentário bíblico adventista do livro de Apocalipse relata para nós que João foi parar na ilha de Patmos porque ele pregava o evangelho às outras pessoas. Somente o imperador romano, somente o imperador naquela época, ele dava autoridade, ele tinha autoridade de prender as pessoas e inclusive matá-las. E era isso que os imperadores faziam. Os outros poderiam até perseguir, mas somente o imperador dava essa ordem. Por isso que nessa manhã eu quero que você preste bastante atenção no culto. Não deixa que nada atrapalhe a sua atenção. Eu sei que nós estamos sentindo muito calor, mas vamos tentar ficar o máximo possível quietos para ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa manhã. Porque esse é o momento em que Deus fala aos nossos corações. Até então o culto fomos nós, entoando louvores a Deus, estudando, recapitulando a lição da escola sabatina, mas agora é o próprio Deus falando aos nossos corações. Então, não deixa que nada, não deixa que o inimigo tire a sua atenção nessa manhã. Então, como eu disse, Apocalipse 1:9 diz que João foi exilado na ilha de Patmos por causa de quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse 19, verso 10, é o espírito de profecia. O imperador Domiciano foi o responsável por levar João para a ilha de Patmos. Como nós sabemos, alguns estudiosos dizem que João, ele antes de ser exilado na ilha de Patmos, ele teria sido jogado num tacho de óleo fervente. Mas Deus não consentira que ele fosse morto. E então agora exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus, por pregar essas verdades, o imperador leva ele para a ilha de Patmos sozinho, num lugar isolado. João já era bem idoso, nós sabemos que foi um dos discípulos que mais viveu, ele viveu cerca de 100 anos, mas ali quando ele foi exilado na ilha de Patmos, ele tinha por volta de 85, 90 anos. E agora um idoso, quem sabe debilitado, preocupado de ver todos os outros discípulos sendo perseguidos e mortos, porque ele presenciou a perseguição que os outros discípulos de Jesus haviam enfrentado. Inclusive, o imperador Domiciano, ele que instituiu o culto ao imperador, mais intensamente agora em Roma. Isso era uma política de Roma, né? O culto ao imperador. À medida que Roma ia conquistando novas terras, agora Roma ela tinha pegado a cultura da Grécia, porque a cultura grega de Alexandre o Grande era o quê? Nós vamos expandir o nosso território pelo Oriente, mas não somente territorialmente falando, mas também culturalmente falando. Então, a política da Grécia era isso. Agora Roma pega essa política também. E à medida que Roma ia conquistando novas terras, conhecida também como cultura greco-romana, Roma se espalha pelo Oriente e eles tinham até uma certa tolerância com as outras religiões, exceto se tratando aí do cristianismo, mas eles tinham até uma certa tolerância com as outras religiões. À medida que Roma ia se espalhando, eles também iam pegando os deuses das outras religiões.
O cristianismo, ele era considerado uma seita ramificada do judaísmo. Isso pelos romanos, porque se tratando dos judeus, eles nem sequer aceitavam que o cristianismo seria uma religião que tivesse vindo deles. Eles não aceitavam isso. Parte dos judeus, nós não podemos generalizar, mas parte dos judeus não aceitavam que o cristianismo viesse, que seria uma seita ramificada do judaísmo. Mas para os romanos, o cristianismo era uma seita ramificada do judaísmo. Era conhecido como uma seita ilegal, uma seita oportunista. Em Atos 11, verso 26, quando em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos, eu quero que você entenda que não foi como uma forma de elogio, muito pelo contrário, foi como uma forma de zombaria. Era assim que eles denominavam aqueles que pregavam as mesmas coisas que Jesus havia pregado. Esses aí são os cristãos. Porque o cristianismo nunca foi bem aceito pelos imperadores e por parte dos judeus e por todas as outras pessoas. Hoje, nós vemos uma popularidade do cristianismo, mas naquela época, quem era servo de Jesus Cristo era muito perseguido. Inclusive, o imperador Nero, que foi o primeiro a começar a perseguir os cristãos, o primeiro imperador que começou a perseguir os cristãos no ano 64 depois de Cristo, ele inclusive foi responsável por martirizar Pedro e Paulo, porque o cristianismo não era uma religião popular, não era uma religião bem aceita. Sabe qual que era a ideia de Nero? Ele fez o seguinte: olha, agora eu quero fazer uma reforma em Roma. E foi aí que ele colocou fogo em Roma para fazer ali uma reforma. E vendo que aquilo não foi uma boa ideia, por causa da destruição toda que ele causou na cidade de Roma, o que ele fez? Pelos cristãos não serem considerados muito populares, não ser uma religião bem aceita, agora ele acusa os cristãos de colocar fogo em Roma. E foi aí que começou a perseguição aos cristãos. A primeira vez que o apóstolo Paulo foi perseguido, ele foi perseguido e ele estava numa prisão domiciliar. Mas ele continuou pregando o evangelho de Jesus Cristo. Agora, pela segunda vez que ele é perseguido, ele vai para uma prisão, vai para um calabouço, a mando do imperador Nero. E agora ele já sabia que já não tinha jeito para ele mais. Foi aí que ele escreveu a carta a Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Agora ele sabia que a recompensa viria do próprio Jesus Cristo quando ele aparecesse nas nuvens dos céus, de acordo com a promessa de 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus. De acordo com Apocalipse 1,7, todo olho o verá. Ele sabia dessa promessa. E foi por isso que, mesmo diante de tamanha perseguição, ele não tinha medo de pregar o evangelho. Ele até respeitava, sim, o imperador Nero. Mas ele entendeu, Atos 5:29, né? Antes importa obedecer a Deus que os homens. Ele até respeitava, sim. Ele até orou pelo imperador Nero. Mas antes importa obedecer a Deus que os homens. O cristianismo, ele, como eu outrora dissera, nunca foi uma religião popularmente aceita. Sempre foi uma religião onde os cristãos tiveram que, ou eles davam a vida pelo evangelho, ou então eles aceitavam aquilo que os imperadores queriam, né? Foi por isso que Jesus foi muito contundente quando ele disse em João 6, 66, 68, né? Quando em um discurso os discípulos perguntaram: dura este sermão, quem pode ouvi-lo? E Jesus disse para eles: não querem vocês também se retirar? Foi isso que Jesus Cristo disse. Em Mateus 7, 13, 14, Jesus disse: olha, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ela. Em Mateus 7, verso 21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, mas não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos muitos demônios? Não fizemos muitas curas e milagres? Não profetizamos nós em Teu nome? E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade no grego significa anomia. São pessoas que curam, pregam, expulsam demônios, mas afirmam que a lei de Deus foi abolida. Anomos, que é contra a lei de Deus. São pessoas que fazem prodígios, né? Se possível, Satanás se transforma em anjo de luz para confundir. Por isso que nós devemos estar bem atentos, porque o inimigo ele usa várias estratégias para enganar o povo de Deus. Mateus capítulo 24 diz que Satanás faria tão grandes sinais e milagres que, se possível, enganaria até os próprios eleitos e escolhidos. Por quê? Por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A única coisa que liberta as pessoas é a palavra de Deus. Eu posso te curar. Eu posso fazer uma série de coisas, vários milagres. Mas a única coisa que liberta as pessoas é a palavra de Jesus Cristo. Porque eu até posso ser uma boa pessoa, sim, isso faz parte do cristianismo. Nós devemos ajudar os necessitados, mas a mensagem central do cristianismo é a salvação pela graça em Cristo Jesus. É a justificação pela fé. Essa é a única coisa que nos salva. Somente Jesus Cristo. Como eu disse, eu projetei um texto que foi feita uma pesquisa em 2010 do IBGE. O IBGE faz pesquisas de 10 em 10 anos. E em 2010 o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, lançou uma pesquisa. E essa pesquisa mais recente que nós temos, tinha que ter sido feita uma pesquisa agora em 2020, mas não aconteceu devido à pandemia. 2021 também, mas por falta de recursos financeiros não aconteceu. Mas o IBGE lançou uma pesquisa muito interessante, quero que você preste bastante atenção aqui nessa pesquisa. IBGE e a religião. Cristãos são 86,8% do Brasil. Católicos caem para 64,6%, isso em 2010, isso já deve ter mudado, com certeza. Mas o intuito dessa pesquisa que eu vim mostrar para vocês é porque, a respeito daquilo que eu comecei falando, hoje o cristianismo é ou não é uma religião popular, popularmente aceita? É uma religião aceita pela maioria das pessoas. Mas eu mostrei para vocês que na época de Jesus não era assim. Todos os discípulos foram perseguidos. A maioria deles foram martirizados, exceto João, mas porque Deus não permitira, porque ele deveria escrever o livro do Apocalipse. Mas todos os outros discípulos foram perseguidos. O cristianismo era considerado uma seita ramificada do judaísmo. Eles eram perseguidos pelos imperadores. E agora? Ao analisar a religião que nós estamos vivendo, que nós vemos aí fora, o cristianismo tão popularmente aceito, Jesus Cristo sendo mais amado do que odiado, mas vendo quando Jesus Cristo pregava, ele era mais odiado do que amado. Será que nós não estamos vivendo um verdadeiro comércio da fé? Será que nós não estamos vendo uma mistura de verdades e mentiras? Satanás ele usa várias estratégias. E ele usou várias estratégias ao longo da história. E ele sabia que perseguindo o povo de Deus não estava adiantando, porque quanto mais eles perseguiam, mais as pessoas seguiam esse evangelho. As pessoas perguntavam assim, mas que cristianismo é esse que as pessoas são capazes de dar a vida por ela, por essa mensagem? O livro dos Mártires, outro que eu projetei aqui, escrito por John Fox, ele escreveu sobre nos 3 séculos da era cristã, as 10 grandes perseguições que os cristãos enfrentaram nos 3 primeiros séculos da era cristã. Foram 300 anos de intensa perseguição que os cristãos enfrentaram, desde o imperador Nero, como eu mesmo mencionei, até Diocleciano. Somente por volta do ano 300, com a possível conversão de Constantino, que as coisas começaram a mudar. Como eu disse, os imperadores eles eram até tolerantes com as outras religiões, mas com o cristianismo não. Mas qual foi a estratégia de Constantino? Ao enfrentar uma batalha, ele viu um sinal no céu que dizia o seguinte: in hoc signo vinces, com esse sinal vencerás.
Então ele pensara que aquilo ali foi um sinal que Jesus Cristo dera a ele. E aí ele venceu a batalha e ali, naquele período, Constantino, ele, entre aspas, se converte ao cristianismo, mas não se converteu ao paganismo. Ele não fez tão diferente dos outros imperadores. Tudo bem, ele encerra a perseguição aos cristãos, mas agora ele começa a adotar práticas pagãs junto com o cristianismo. Foi aí que ele começou. As verdades de Deus foram mudadas ao longo da história. E depois, mais à frente, a gente vê que o sábado, que antes era guardado pelos cristãos, fora mudado para o domingo. E tantas outras mentiras foram entrando para dentro da igreja, como adoração de imagens, imortalidade da alma, dentre várias outras mentiras. E por quê? Constantino, esse homem aí que vocês estão vendo, ele disse ter se convertido ao cristianismo, mas ele não se converteu de fato, porque o paganismo não saiu dele. Ele não perseguiu, não matou igual os outros. Mas ele mudou, talvez, quem sabe, ele fez pior que os outros, porque agora ele começa a adotar práticas pagãs, e muito do que nós temos hoje aí, desse evangelho popularmente aceito, é por causa de todas essas confusões ao longo da história. Mas Deus não consentira que a sua verdade fosse escondida para sempre. Foi por isso que Deus levantou homens e mulheres em todas as gerações que eram firmes à verdade de Deus e que estavam preocupadas não consigo mesmos, mas em pregar o evangelho de Jesus Cristo às outras pessoas. E por que nós não somos perseguidos como os discípulos eram, como os cristãos da igreja de Éfeso, a igreja primitiva? O evangelista João, o profeta João, ele disse, Deus deu a visão para ele, né, do período que a igreja ia enfrentar na terra. Apocalipse 1 até o verso 3, né? Apocalipse 1 até o capítulo 3 vai falar das 7 igrejas. A primeira igreja, a igreja pura, a igreja de Éfeso, era uma igreja que levava a verdade às pessoas. Era uma igreja perseguida, mas era pura em todas as suas doutrinas. Agora, a última geração, de acordo com Apocalipse 3, é uma igreja morna, que não é quente e nem fria. Jesus disse que prefere que seja frio do que morno, porque não sabe o que quer. Essa é a última geração que nós estamos vivendo, geração de Laodiceia. Por que nós não somos perseguidos? A serva do Senhor. Coloquei um texto que a Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 48. A religião que em nosso tempo prevalece não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição. Essa é a verdade. Se não somos aceitos pela maioria das pessoas, isso quer dizer que Jesus Cristo não está sendo pregado como deveria ser pregado. Não queira ser aceito pelas pessoas, não queira agradar as pessoas. Nós não fomos chamados para isso. O apóstolo Paulo falou isso, né? Se eu quiser agradar as pessoas, eu não sou servo de Jesus Cristo. Se tudo estiver bem, normal, nós não estamos incomodando o mundo. Nós devemos proclamar a mensagem em alta voz. Apocalipse 12, verso 12 diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa mensagem do grande conflito não é para colocar medo em você e nem desesperança, muito pelo contrário. É uma mensagem que traz para você a realidade que nós estamos vivendo e qual que é o nosso papel diante do grande conflito. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Essa é a mensagem de Deus. Deus, ele alerta
Deus quer que nós estejamos preparados para isso, para enfrentar essas perseguições. Por quê? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Para quem estuda a profecia sabe que mulher aqui significa igreja. Satanás, ele está irado contra quem? Contra todos os evangélicos de hoje? Não. Satanás está irado somente contra quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Foi por isso que o profeta João foi parar na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Satanás está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas diante de tudo isso, qual será o nosso papel no grande conflito? Qual que é o papel do povo de Deus? Porque nós estamos falando que o cristianismo hoje é uma religião popular, mas Deus levantou um povo para quê? Para ficar parado? Eu um dia recebi essa mensagem, eu também estava sendo enganado pelo vinho de Babilônia. Eu também fui enganada por isso. Mas, um dia essa mensagem chegou até mim. E eu conheci a verdade que nós fomos levantados para pregar. A serva do Senhor, outro texto que eu projetei, está lá em Testemunhos Seletos, página 288, ela disse: em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra de mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. O outro texto está lá em Testemunhos Seletos, página 140, diz: os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com uma grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si, tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira obra de salvação. O maior tesouro da verdade já foi confiado aos mortais. A mais solene e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. Eu disse que, pelos imperadores romanos por Roma, eles eram até tolerantes com as outras religiões, mas por que eles perseguiam os cristãos? Porque era uma religião que, sim, aceitava as pessoas. Nós somos tolerantes. Claro que sim. Porém, nós não negociamos a nossa fé, a nossa crença. E quando se trata disso, eu gosto de uma frase que Martinho Lutero disse: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Era uma religião que pregava a verdade, que pregava que não existiam outros deuses, porque eles aceitavam os deuses das outras religiões, mas queriam ser aceitos também, queriam instituir o culto ao imperador, mas o cristianismo não. O cristianismo afirmava que só existia um único Deus, um único Criador dos céus e da terra. Somente a Ele devemos adorar. E por isso eles eram perseguidos. E por causa dos mandamentos de Deus. Jesus disse: me amais, guardarei os meus mandamentos. Agora, nessa geração, nós temos uma mensagem diferente de todas as outras mensagens que estão sendo pregadas aí. Essa é a mensagem peculiar, a verdadeira mensagem presente do nosso tempo, igual Pedro disse, né? Essa é a mensagem presente para o nosso tempo. Os três últimos recados de advertência a essa terra, de Apocalipse 14, 6 a 12, dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. João viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a proclamar. Esse anjo, na verdade, não são os anjos que pregam. Na verdade, quando o profeta João descreve anjo, anjo no grego significa ângelos, que quer dizer mensageiro. Todos aqueles que pregam a mensagem do evangelho eterno. E esse evangelho eterno, Jesus Cristo disse em Mateus 24, só voltaria quando o evangelho eterno fosse pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Deus nos confiou essa mensagem: ide,
pregai o evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o evangelho eterno que não recebeu o vinho de Babilônia, que não foi contaminado pelo vinho de Babilônia. Essa mensagem também nos alerta a temer a Deus e dar-lhe glória. Nós devemos fazer com que as pessoas, pregar às pessoas, levar essa mensagem às pessoas, dizendo, olha, o juízo de Deus começou. Chegada é a hora do seu juízo. Mais uma vez, para quem estuda profecia, só resumidamente falando, nós sabemos que o juízo de Deus já começou. Daniel 8,14 fala até 2.300 tardes e manhãs. O santuário seria purificado. O juízo já se iniciou no céu, porque para Jesus Cristo voltar a essa terra, os casos precisam estar decididos. Para Deus dar ordem aos anjos para recolher os santos, os casos precisam estar decididos. E muitos têm negligenciado essa mensagem, achando que o juízo de Deus, irmãos, ele começa pela casa de Deus. Pela casa de Deus, como mais uma vez Pedro disse numa das suas cartas. O juízo começa pela casa de Deus. E nós devemos alertar o mundo disso, antes que caiam as 7 pragas. Apocalipse 14, verso 10 diz que o juízo de Deus agora vai ser sem mistura de misericórdia. Todas as outras vezes, no dilúvio, Sodoma e Gomorra, todas as vezes que aconteceu o juízo de Deus, foi com misericórdia. Mas agora o juízo de Deus será sem mistura de misericórdia. As 7 pragas é o último juízo de Deus a uma humanidade que não quis se arrepender dos seus pecados. A mensagem central aqui de Apocalipse 14, 6 a 12 é sim a justificação pela fé. Nós não podemos falar do juízo de Deus, nós não devemos advertir as pessoas para falar temer a Deus e dar-lhe glória, sem falar da justificação pela fé. O cerne da nossa mensagem é a graça de Jesus. Afinal de contas, nós estamos aqui porque nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esse é o centro da nossa mensagem. E agora nós devemos alertar as pessoas que existe uma verdadeira adoração a Deus e uma falsa adoração sendo pregada. O conflito no céu se iniciou por causa dos mandamentos de Deus. Porque Lúcifer não quis seguir os mandamentos de Deus. Ele disse que não, essa lei aí é injusta. Mas Jesus Cristo disse que os seus mandamentos não são penosos. Iniciou-se no céu por causa dos mandamentos de Deus. O último conflito na história da terra será contra esse povo aí, de Apocalipse 12, verso 17. Que Satanás sairá, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Adorar é aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse texto nos remete à adoração, aos mandamentos de Deus, inclusive sobre a guarda do sábado. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, e no 7º ele descansou da obra que fizera. Esse mandamento nos remete à criação. Lembra que Deus é o nosso Criador. Foi esse mesmo Deus que criou os céus, a terra e o mar e santificou o dia de sábado, que deu todos esses mandamentos para que o seu povo seguisse. Mas infelizmente nem todos têm seguido isso. E qual que é a outra forma que nós adoramos a Deus? Por meio do nosso corpo. A serva do Senhor disse que a mensagem de saúde está tão ligada à terceira mensagem angélica como a mão está ao corpo. Nós devemos advertir o mundo de que nós devemos adorar a Deus com o nosso corpo. 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós? Se nós destruirmos esse corpo, Deus nos destruirá. Pelo simples fato de comer ou beber, eu posso estar glorificando a Deus ou não. E o inimigo de Deus sabe disso.
E ele tem tentado fazer com que o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, seja contaminado, para que nós não saibamos discernir a verdade de Deus. As profecias de Apocalipse, porque há quem diga que o livro de Apocalipse é muito difícil de entender. João escreveu, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem, que leem e guardam as palavras descritas nesse livro. Bem-aventurado é você que estuda o livro de Apocalipse. Bem-aventurado é você porque você vai saber discernir o tempo que nós estamos vivendo. E você vai saber qual que é o papel da igreja nesse último período da história da Terra. A segunda mensagem angélica fala sobre a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Essa Babilônia quer dizer confusão religiosa. Essa mesma Babilônia que lá no livro de Daniel, Deus deu a visão, né, para Nabucodonosor. Babilônia dominava o mundo, de acordo com Daniel 2. Deus deu a visão para Nabucodonosor, Daniel traz a interpretação para Daniel dos reinos que dominariam o mundo. O primeiro que dominaria seria Babilônia, depois Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Estudando Daniel 2, Daniel 3, Daniel 7, Daniel 8, você vai entender isso. O primeiro reino ali, que dominava o mundo naquela época, era Babilônia. Nabucodonosor quis erigir uma estátua para dizer que Babilônia era grande e poderosa. Mas agora, nesse texto aqui de Apocalipse 14, segunda mensagem angélica vai falar sobre a queda de Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Mas que ela tem feito toda essa confusão, nós sabemos do fim. Babilônia vai cair. Toda a confusão religiosa, tudo que ela instituiu. E a terceira mensagem vai falar sobre a adoração. Aqueles que aceitam a marca da besta e a sua imagem, aqueles que servem a Deus. Apocalipse 13 vem falando sobre dois poderes que vão se unir nos últimos tempos para instituir uma adoração falsa. Somente quem for fiel a Deus, que guarda os mandamentos de Deus, é que vão permanecer de pé, porque entenderam essa mensagem profética. E nós fomos levantados por Deus para pregar esses últimos recados à humanidade que está sendo enganada pelo vinho de Babilônia, por todas essas mentiras que foram entrando para dentro da igreja. Você foi levantado por Deus para isso. Deus nos levantou para pregar, proclamar em alta voz, sem medo. Jesus disse que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem dura, uma mensagem que talvez muitos não gostam dessa mensagem, mas é a mensagem de Cristo. É a mensagem que vai diferenciar o povo de Deus nos últimos tempos. E eu encerro o sermão dessa manhã lendo para vocês, e eu gostaria que você abrisse comigo Deuteronômio 5, verso 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Parece que é uma linguagem até meio humanizada, né? Quantas vezes a gente já usou essa palavra? Nossa, quem dera se eu conseguisse isso, se eu conquistasse isso. Quantas vezes você já não usou essa frase? Agora é o próprio Deus falando, quem dera se o meu povo me ouvisse e guardasse os meus mandamentos. Se você ler Deuteronômio 5 todo, você vai ver que Deus repete novamente os 10 mandamentos para o povo. O livro de Deuteronômio é uma repetição, né, da lei, dos mandamentos de Deus. E agora Deus usa essa frase. A vontade de Deus era que todas as pessoas seguissem os seus mandamentos, que todos aceitassem essa verdade, mas Deus não vai obrigar. Se você não quiser seguir os mandamentos de Deus, Deus não vai te obrigar, não fique tranquilo, não se preocupe com isso. Mas a verdade de Deus jamais será mudada. Todas as coisas podem mudar, mas a palavra de Deus não. Ela sim permanece para sempre. Quem dera
se meu povo ouvisse e guardasse os meus mandamentos. É um apelo de Deus. Para você ver que destrói aqui aquela teoria da predestinação, né? Deus, ele deixa para cada um de nós tomar essa decisão. No último conflito da história da Terra só vai existir 2 povos. Não mais que isso. Aqueles de Isaías 25, verso 9, que vão se alegrar ao verem Jesus Cristo aparecendo nas nuvens dos céus e vão dizer: esse é aquele que nós esperávamos. E o outro grupo é aquele que rejeita essa mensagem. De Apocalipse 6, verso 16, que diz que eles vão pedir para que as montanhas e as rochas caiam sobre eles. E vão querer se esconder da face do Todo-Poderoso. É o apelo que eu deixo para você nessa manhã. De qual lado você quer ficar? Você foi levantado por Deus para restaurar todas essas verdades. Para dizer que o apelo final de Deus é esse. Que o desejo de Deus é esse. Quem dera se todos ouvissem e guardassem os seus mandamentos. Não sou eu que estou falando. É o próprio Deus falando. A decisão é unicamente sua. Não pode ser minha, não pode ser de Deus. A decisão é para cada um de nós tomar. Mas não é para tomar e ficar parado. É para proclamar essa mensagem em alta voz a todo mundo. Proclamar em alta voz. Essa foi a missão que Deus designou para cada um de nós. Amém?